Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e como eu falei para você, nós vamos falar agora nesse vídeo sobre a crise financeira. Faz Bispo Macedo avaliar possível venda de parte da Igreja Universal. Então, as últimas notícias que eu recebi foram essas. Você sabe que o Romualdo ele está desaparecido, já tem meses que o Romualdo não aparece em rede social, Romualdo não aparece na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Macedo não fala do Romualdo, ninguém fala do Romualdo. Então vamos lá. Isso aqui é o que tem acontecido. Ou seja, se o Bispo Romualdo vai realmente abrir uma igreja ou não, vamos ver. Mas o que eu vou ler para você é o que realmente está acontecendo agora dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Então vamos lá. Em meio a uma grave crise financeira e funcional, o Bispo Macedo estuda a possibilidade de vender parte do seu império a quem tem direito, o ex-bispo Romualdo Panseiro, que por muitas décadas foi o segundo na hierarquia da Igreja Universal. A intenção do Bispo Macedo é decorrente de um racha interno ocorrido no alto clero da instituição, que afeta a igreja desde a briga que aconteceu entre o Romualdo Panseiro e Renato Cardoso, genro de Edir Macedo e atual líder no Brasil. Então vamos lá. A divergência ocorreu, por que aconteceu a divergência, a briga entre Romualdo e Renato Cardoso? A divergência ocorreu em razão de o Renato Cardoso haver descoberto que o ex-bispo Romualdo Panseiro desviava recursos financeiros da igreja para benefícios próprios, sobretudo pelo superfaturamento de construções de catedrais e do mega templo de Salomão no bairro do Brás, em São Paulo. Então todas aquelas construções que você via acontecer no Brasil, não só no Brasil, em outros lugares também, megas templos, por trás daquelas construções havia ali da parte do Romualdo, corrupção, junto com os empreiteiros, com os construtores. Então vamos lá. A tendência natural é que a crise aumente, já que muitos bispos e pastores, contrários aos privilégios e à nova política adotada pela atual direção, sinalizam romperem com a Igreja Universal e aderirem a uma futura igreja criada por Romualdo. Isso já não é mais novidade, pois tempos atrás, ex-bispos e pastores que pertencem à instituição já haviam acenado para esse acontecimento. No entanto, o que os fiéis da Igreja Universal desconhecem, o que muitas pessoas desconhecem, é que por trás dessa trama existe uma estratégia comercial cujo objetivo é só lucratividade. E o que eles querem fazer agora, eles já tentaram fazer lá em Portugal. Na época que a Igreja Universal, que não é mais conhecida em Portugal como Igreja Universal do Reino de Deus, mas Centro de Ajuda, na época de 95, quando a igreja sofreu por causa da compra do Coliseu, então houve uma manifestação popular muito grande em Portugal, principalmente no Porto, e as pessoas não queriam que o Coliseu fosse vendido para a instituição Igreja Universal. Então, por causa de denúncias, muitas pessoas saíram da igreja. E qual foi a estratégia naquela época? Eles pensaram e chegaram a abrir uma igreja
existem documentos disso. E essa igreja foi aberta no nome, e foi aberta pelo Marcelo Pires, o bispo Marcelo Pires, que hoje não está mais na igreja. Inclusive tem também causas na justiça contra a igreja. Existem demandas dele e a igreja, por causa de rádios, por causa de meios de comunicação. Então a estratégia era abrir uma outra igreja para que aqueles descontentes da Igreja Universal do Reino de Deus fossem para essa outra igreja. Mas no fundo, era a mesma coisa. Então a estratégia hoje, eles estão tentando essa mesma estratégia com o Romualdo. Haja vista que muitas pessoas têm saído da Universal, muitos pastores têm saído, muitos bispos têm saído. E como eles querem, então, estancar essa sangria? Abrindo uma outra igreja, como se fosse uma outra igreja que não tivesse nada a ver com a Universal, mas tudo isso para apenas iludir, enganar aquelas pessoas que estão desavisadas. Bom, então os fiéis da Igreja Universal desconhecem que por trás dessa trama existe uma estratégia comercial cujo objetivo é um só: lucratividade. Diante desse cenário, a cúpula tenta contornar essa situação e, ao mesmo tempo em que luta para salvar o caixa, financeiro e a manutenção de poder, estuda a viabilidade de a constituição de um joint venture, que nada mais é que um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças estratégicas por um objetivo comercial comum. Nesse caso, Bispo Macedo e o ex-bispo Romualdo concordariam em unir seus recursos para o desenvolvimento de um negócio conjunto e, ao final, dividirem os lucros. Seriam duas igrejas com denominações parecidas e gerenciadas pelos mesmos donos. Uma concorrência disfarçada, simples assim. Medo do bispo Romualdo, aliás, o medo do bispo Macedo, o bispo Macedo tem um medo, tem um receio, qual é? É que outros bispos do alto clero que contribuíram para o empoderamento da Igreja Universal tomem a mesma atitude. Nesta semana, quer dizer, semana passada, ou tem uma semana ou duas, o que aconteceu? O Antônio Moraes, que nós já havíamos anunciado que ele iria sair, e ele até gravou um vídeo no sábado, lá na porta do templo, querendo passar uma outra coisa, mas nós já havíamos anunciado que ele iria sair. Então, o Antônio Moraes, outro importante bispo, acusado de desviar dízimos e ofertas para o benefício próprio, deixou a instituição com a intenção de abrir a sua igreja. Então, o medo do bispo Macedo é esse. Enquanto a proposta comercial não é consolidada, bispos e pastores preparam seus fiéis para sacrificarem em mais uma fogueira santa de Israel, objetivando, é claro, amealhar recursos suficientes para liquidar débitos e sanear as finanças de uma igreja em crise, de uma instituição em crise. Curioso é que, mesmo sabendo que o bispo dissidente, quem é esse bispo dissidente? Romualdo Panseiro, foi imputado de larápio, adúltero e traidor. Muitos pastores e fiéis concordam em segui-lo e ajudá-lo a construir uma nova sociedade comercial da fé. Vai entender. Portanto, fica aqui uma dica ao nosso novo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então é uma dica para o Jair Bolsonaro, nosso presidente. Vamos deixar essa dica para ele.
Igrejas que não atendem ao seu objetivo social e espiritual são sociedades empresariais que objetivam lucro. Sendo assim, devem pagar tributos como qualquer outra atividade empresarial constituída neste país e serem fiscalizadas por órgão de controle como o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pois para elas seus fiéis não são almas a serem salvas, são apenas clientes consumidores. E digo aqui uma coisa, enquanto não acabar com essa farra, com esse negócio das almas no Brasil, o Brasil não melhora. Pode colocar quem for, o presidente, ou autoridade, seja lá o juiz Sérgio Moro agora, que está incumbido e tem essa missão, e ele acredita nisso, de combater a corrupção e o crime organizado, deveria combater também a corrupção religiosa, esses falsos profetas que se enriquecem ilicitamente. Fica aí a dica. E nós vamos continuar gravando vídeos, vamos continuar denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E você pode esperar, porque mais denúncias elas virão. Um forte abraço e vamos em frente.